Olá, aqui é Pai Dermes e Xangô, dirigente da tenda de Umbanda Caboclos de Bois Zé Pirintra das Almas, Piracicaba, São Paulo, casa que completa 10 anos em 2025. Nós temos um primeiro vídeo de há alguns meses chamados Afinal, o que é Orixá? E aqui é a parte 2, Afinal, o que é Orixá? Parte 2. E nesta parte 2, eu gostaria de elencar alguns temas que não foram abordados na parte 1. São conhecimentos, são informações, são questionamentos, são temas que fazem parte do diálogo constante que temos com tantas pessoas pelo Brasil, pelo mundo, enfim, um diálogo muito bonito, muito bacana. A primeira situação que eu quero dizer é que alguns segmentos registram, eu estou falando assim no plural, não estou citando fontes, mas eu tenho essas fontes, existem diálogos, existem bibliografias sobre o nascimento de novos orixás. O que isso significa? É marmotagem à primeira vista? Não necessariamente. Precisamos aprofundar, estudar, dar voz ao contraditório, pesquisar, perguntar para os segmentos, para as pessoas, para os dirigentes. Nós temos que as divindades, as potências, as energias, elas se renovam, elas se apresentam em roupagens fluídicas as mais diversas, conforme a cultura de cada povo, conforme o tempo, conforme a época. E nesse sentido, são criadas egrégoras, assim como existem egrégoras que adormecem. Basta pensarmos que hoje o que nós estudamos como mitologia grega foi religião de um povo numa época específica que cultuava, que via sinais, que via respostas, que organizava sua vida de acordo com as orientações, com aquela egrégora, num tempo e num espaço definido. Muito bem, aonde eu quero chegar, e aqui eu vou citar uma fonte, sim. O escritor André Costa, um irmão muito querido e com opiniões convergentes ou divergentes, é um irmão, caminhamos, já nos conhecemos pessoalmente, participamos de eventos sobre livros, etc. e tal. O André Costa tem um livro em que ele sustenta que, de tanto se cultuar, aqui eu estou dizendo numa linguagem simples, vocês leem o livro dele para ter as informações. De tanto se cultuar a cabocla Jurema, hoje nós temos uma verdadeira egrégora de cabocla Jurema que corresponde a uma potência que se manifesta como orixá cabocla Jurema. Então nós teremos o nascimento de um novo orixá, digamos assim, que responde com outros orixás chamados cabocla Jurema, tá? E é muito interessante. Essa informação, esse dado. Pai Dermes, eu não entendo assim, eu não creio assim. Tudo bem, eu não estou dando minha opinião pessoal aqui também, ou como é na nossa casa, mas eu peço que tenha uma reflexão, assim como no vídeo anterior, talvez seja a primeira vez que muitos, embora isso esteja disponível nos livros deste autor e nos meus também, mas a primeira vez que alguns tenham visto a informação do chamado da chamada casca energética como energia de orixá, da qual fala o pai e escritor Norberto Peixoto. E repito, aqui eu não estou dizendo se na minha casa é assim, se na casa do irmão é assim, mas nós estamos elencando características sobre os orixás. É um estudo, não é? Ah, Pai Dermes, eu acho que tudo é marmotagem. Ok, mas Pai Dermes, não existe marmotagem? Existe, mas nós precisamos analisar. Nós estamos aqui estudando com o corpo fechado, mas a mente aberta e o coração também. Nesse sentido, é como se nascem egrégoras adormecem, vou chamar de egrégoras porque o espaço aqui é um pouco curto, eu não quero me estender tanto. Nós temos também atribuições que se mudam, que se transformam, que mudam, melhor dizendo. Exemplo, Ogum é o orixá da cultura, tudo que é feito pelo homem, cultura, inclusive a agricultura. Entretanto, em solo brasileiro, por exemplo, com os nossos antepassados escravizados, Ogum, o defensor, o libertador, aquele que conduziu o povo a buscar a liberdade, a criar os quilombos, etc., etc., não podia ser associado à agricultura, que era aquilo que escravizava. Não o trabalho na terra escraviza, mas a condição de escravização na terra, na produção agrícola e tantas outras formas, como a mineração, etc. e tal. Mas pensemos na agricultura. Então, no Brasil, o Ogum foi descolado da agricultura, o que não significa que o fazer agricultura não tenha
as bênçãos dos orixás ou outros orixás, inclusive alguns pouco cultuados no Brasil, que representem a agricultura, que esparjam o seu axé sobre o fazer a agricultura, o trabalhar a terra. E nesse sentido, eu quero aproveitar, nós temos os amálgamas. O que são amálgamas? Vou dar exemplos. Nós temos, por exemplo, em muitas casas de umbanda, principalmente, não se tem o culto a determinados orixás. Alguns já pouco cultuados no Brasil, mesmo em cultos de nação, e outros mais cultuados em candomblés, de uma forma simples eu chamo assim, como Ossan ou Ossanha. E vamos falar depois desse orixá no nosso curso de Teologia de Umbanda. Quem está acompanhando, fica aqui o convite. Mas, de qualquer forma, nós temos amálgamas. E o que significa isso? Por exemplo, Ossan e outros orixás de Mata, de Macaia, etc. e tal, convergem todos para o culto ao Oxóssi, na maioria das casas de Umbanda. Há casas, há segmentos que inclusive nem conhecem esses orixás. Em África tínhamos centenas, aqui no Brasil algumas dezenas, mas de qualquer forma nem todos são conhecidos. E nesse sentido, aproveitando o gancho, é que também em algumas casas de Umbanda, principalmente, há outras razões em cultos de nação, outras situações que não vêm ao caso, mas eu quero falar aqui, resumir por conta do tempo, para não me estender muito, casas de Umbanda em que, por exemplo, se a pessoa é apontada como filha de, por exemplo, Oxaguian, que tem uma energia muito próxima de Ogum, há algumas casas que não cultuam Oxaguian, então preparam este filho para Ogum. Há outras que também, se uma filha, vou falar filha que é mais fácil, de Obá se apresenta, ela é preparada para Yansan, de Euá para Oxum, e assim sucessivamente. Isso é diferente do preparo histórico há muitos anos nos candomblés, não é o tema que eu estou abordando, como eu disse, em que a pessoa de Exu era preparada para Ogum. Outras questões, outros fundamentos, outras necessidades históricas, etc. Não. Aqui eu estou dizendo que algumas casas não trabalham determinados orixás e a pessoa que é identificada com aqueles orixás é preparada, então, para orixás de energias afins. Isso acontece na maioria das umbandas. Por exemplo, na nossa casa, não. Identificado o orixá, identificada a Iabá, seja qual for, de um filho, de uma filha, o filho será preparado para este orixá. Uma outra pergunta que sempre surge é assim, Pai Dermes, todo mundo tem orixá? Eu vou dizer que sim e que não. O que é isso? Os orixás são divindades que respondem numa determinada cultura, num determinado tempo, em determinadas circunstâncias que ultrapassam, inclusive sua origem territorial afro. Isso, orixás, inquices, voduns. Por isso que nós temos filhos de orixás, chamemos assim de uma forma simplificada, em África, no Brasil e em tantas partes do mundo. Entretanto, essas divindades, essas forças, essas potências também se manifestam em outras culturas, também se manifestam com outros nomes, com outras características, com outras formas de culto, embora haja semelhanças que nós identificamos principalmente por conta do sincretismo, independentemente da razão do sincretismo. Se ele acontece por trocas culturais, se ele acontece por imposição e, portanto, por resistência, se ele acontece de forma pensada mesmo, para que se tenha a ideia de portas abertas para todos, como é o início oficial da Umbanda com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, daí o nome, inclusive, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Veja quantos elementos eu tenho aí congregados para dar a ideia de portas abertas para todos e todas indistintamente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, as grandes mães, todas elas estão ligadas à água. Isso vale, por exemplo, para Oxum, isso vale para Nossa Senhora Aparecida, isso vale para Yara, isso vale para Kuanin e para a sua correspondente japonesa, Kuanin é chinesa. Então nós vamos perceber que as divindades, elas vão responder sim, mas também de acordo com uma estrutura espaço-temporal e cultural. E por isso que nós temos que estudar e entender cada religião como estrutura, porque a espiritualidade é fluida e a religião é um sistema cultural, um sistema também econômico, um sistema político, não necessariamente no sentido pejorativo, embora infelizmente muitas vezes seja,
um sentido de culto, de liturgia. E aí fica também o convite para vocês acompanharem principalmente as aulas 1 e 2 do nosso curso de Teologia de Umbanda, para entenderem por que a Umbanda, enquanto religião, enquanto estrutura, enquanto formatação, de uma maneira específica, ela surge no início do século XX. Não quer dizer que antes não houvessem manifestações similares, durante não houvesse manifestações similares e depois também. Mas enquanto Umbanda, enquanto estrutura, é nesse momento que ela surge, com essa estrutura, com essa característica, ou melhor, com características definidas específicas, mesmo que nos seus desdobramentos, nos seus segmentos, nas suas casas, haja uma multiplicidade, haja uma diversidade muito grande. Mas existe uma estrutura, e essa estrutura tem um registro de nascimento, o que não invalida outras experiências de forma nenhuma. Isso precisa ser entendido, inclusive como uma forma de respeitar aqueles que reconhecem ou não este momento, essa estrutura, porque senão a gente trava o diálogo. Mas enfim, o tema aqui é, afinal, o que é orixá, parte 2. Espero ter complementado a parte 1. Se você ainda não viu, veja. Está aqui no nosso canal Saberes de Axé. E agradeço a oportunidade. Como eu sempre digo, cada vídeo é uma semente de reflexão, de meditação, não é uma regra pronta, ditada, pelo contrário, valorizamos o respeito à diversidade, o respeito ao contraditório, o diálogo, as ideias que são diferentes, por vezes divergentes, mas que dentro de um sentimento de trabalho, de um sentimento de abrir as portas para todos, como inclusive o Caboclo das Sete Encruzilhadas preconizou, quem sabe mais ensinará, quem sabe menos aprenderá e não negaremos, não viraremos as costas a ninguém. Não é aqui palavras minhas, né, simplificando o que o caboclo falou. E a ninguém a gente pensa encarnados e desencarnados. Quem pensa igual e quem pensa diferente, ok? Abraço, gratidão e axé.